Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Andréia Cordeiro Meca, sou formada em Ciências Sociais pela Unesp de Marília, fiz o mestrado também em Ciências Sociais pela Unesp de Marília e agora concluí o meu doutorado em Educação aqui na UFSCar. E eu vou contar um pouco da minha pesquisa para vocês. O meu doutorado é dentro da área de educação, mas é numa linha que chama Práticas Sociais e Processos Educativos, ou seja, que entende que a gente se educa o tempo inteiro no mundo. A gente se educa atravessando uma rua, lendo uma placa, conversando com pessoas, ouvindo um diálogo. Então quer dizer que a educação não está restrita à escola ou aos espaços formais. O meu doutorado ele então estudou uma prática social, que é a cicloentrega, a partir de um empreendimento de economia solidária aqui de São Carlos. E a gente entendeu quais processos educativos emergem de uma prática social de cicloentrega. E por que a gente fala processo educativo? Porque a gente também entende que a educação é um processo. Ela não tem um começo e nenhum fim. A gente se educa o tempo inteiro no mundo. Sendo assim, a gente acompanhou esse grupo por um ano inteiro. Eu, enquanto pesquisadora, acompanhei o grupo nas entregas, na busca por parceiros, nas reuniões. E aí essas reuniões eram gravadas. Depois a gente transcrevia as reuniões e fazia os diários de campo, que eram os diários de observação da pesquisa. Então essa pesquisa, ela teve como resultado 3 categorias. É importante dizer que essas categorias não são pretéritas, ou seja, elas não são construídas antes da análise, elas surgem a partir da análise. A primeira categoria, ela fala sobre relações dialógicas. É a forma como as pessoas se relacionavam dentro do empreendimento e também fora dele, com clientes, parceiros, outros contatos dentro da economia solidária. Relações dialógicas, ela prevê cuidado, respeito, carinho, solidariedade, empatia. A segunda categoria, ela fala sobre engajamento, tudo aquilo que os participantes fizeram para que o empreendimento crescesse e se desenvolvesse. Quando eles criaram parcerias, melhoraram o empreendimento, trouxeram ideias, foram criativos nas ações, tudo isso entrou nessa segunda categoria. E a terceira categoria é sobre trabalho solidário. De que forma a economia solidária dentro desse contexto se difere dos trabalhos convencionais do capitalismo? Por exemplo, como a uberização do trabalho, que são pessoas que trabalham sem seguro, sem carteira assinada para grandes empresas multinacionais e sem poder decidir sobre o próprio preço do trabalho e também sobre a forma de realizá-lo. Dentro da economia solidária, existem alguns princípios que fazem com que esses trabalhos sejam diferentes dos outros trabalhos do capitalismo. Os sócios do empreendimento, eles vão gerir o preço, vão entender se eles querem ou não realizar certos tipos de serviço, vão decidir a forma como realizar e a maneira como eles querem estar no trabalho. Como considerações dessa tese, temos que trabalhos como esse, envolvidos com a economia solidária, que propõem outras formas de ser e estar no mundo, contribuem para que a gente construa novos repertórios. Quando a gente pensa em outra sociedade, né? Qual sociedade é possível? Como a gente pode transformar as coisas que estão aí? Quando a gente vai pensar nisso, precisamos de repertório, ou seja, de experiências que estão sendo construídas dentro dessa sociedade que podem levar a gente para outras sociedades. Há alguns anos atrás, por exemplo, a gente não falava sobre sustentabilidade e agora as experiências nesse sentido fazem com que a gente possa criar repertórios para lidar com as situações trazidas pela crise climática. Então, o empreendimento de economia solidária, entre outras questões, podem fazer a gente construir novos repertórios para o trabalho, para a economia, para a vida coletiva e para uma sociedade mais justa e igualitária.